Fala, galera. Fala, nação rubro-negra, beleza? Pessoal, ainda repercutindo o vexame de ontem, Botafogo 4, Flamengo 1. Infelizmente, né, pessoal, um programa agora de tarde da ESPN, no Sport Center, que foi ao ar por volta de 1 hora, mais ou menos, que eles entram no ar, mas infelizmente só pude trazer o react agora à noite. Antes tarde do que nunca, tá? Nós temos o canal Acima de Tudo Rubro-Negros, um canal feito para você, flamenguista, da nação rubro-negra, beleza? Quem gostar do vídeo, pode dar aquele like. Quem quiser seguir a gente aqui no canal, ajudaria bastante. Marque o sininho, compartilhe com os amigos e, claro, né, pessoal, comentários. Os comentários são muito importantes para a gente trocar a resenha e também, claro, né, ficar sabendo a opinião de vocês sobre o momento atual do Flamengo, que não é dos melhores. Como tem muita coisa para falar, o programa foi grande, o vídeo vai ficar um pouco grande. Vamos pro corte, tá? Como sempre, link do vídeo, na descrição aqui do vídeo, Grupo Disney, canal ESPN. Vamos pro corte e vai falar um pouco sobre a vergonha que o Flamengo fez ontem. Botafogo 4, Flamengo 1. Valeu, galera. Vamos pro corte. A gente falou que o Flamengo não pode tomar 4 gols, quase tomou até mais, viu? Então, e é o que a gente vai ver agora, então, porque o Botafogo fez 4, poderia ter feito mais, e a gente mostra, então, o que aconteceu ontem no Newton Santos, que estava lotado. E a gente vai ver, então, que o Botafogo começa com tudo a partida, mais uma linda festa, Mário Marra, da torcida botafoguense. Sim, uma linda festa, um jogo muito grande e em uma semana de definição para os dois. Eu acho que eu já vi esse gol em algum lugar. Durante a semana passada, talvez na Libertadores, Matheus Ponte fazendo 1-0. E aí a lesão do Arrascaeta, né? Ele sente também, começa jogando. E aí mais uma baixa para o Flamengo, Dom. É impressionante o que tem perseguido o Flamengo, né? Numa semana o Marra falou, acho que eu já vi essa história, que eu já vi essa história também com o Pedro e o Gabigol se machucando no meio de semana. O Flamengo até faz o gol no momento que o Botafogo era melhor, provocação do Bruno Henrique, o Flamengo cresce no jogo, mas depois disso, o segundo tempo é um domínio absurdo do Botafogo. Cutucou o Botafogo, hein? Chororô, né? Ainda teve o lance do Ayrton Lucas batendo e o John aparecendo. Mais do Flamengo ainda na primeira etapa, mas essa foi por cima, Marra. Mas foi uma boa oportunidade do Carlinhos. Ele pegou mal na bola, mas aí mudam os lados, mudam os tempos e o Botafogo foi bem melhor no segundo tempo. Bem melhor no segundo tempo, a bola ali que fica bate, rebate no Davi Luiz. Sobra, então, para finalização, o Botafogo volta a ficar na frente, Dom. Que aí, daí para frente, foi, né? E é impressionante, exatamente, Maria. A intensidade que esse time consegue colocar é um absurdo. Fisicamente, acho que não tem um time tão forte quanto o Botafogo hoje no futebol brasileiro. E olha que repetiu a escalação contra o time do Palmeiras, né, em relação a Libertadores, e conseguiu manter. Tem o elogio ao Botafogo, mas o que o Flamengo tem caído nos segundos tempos dos seus jogos é impressionante também. E a gente vai ver o Luiz Henrique aparecendo bastante também nessa sequência final do jogo, e o Rossi, essa ele conseguiu pegar, Marra. Não, ele pegou várias outras. Ele fez um jogo bem legal. E essa daí o Tiquinho bateu o tiro de meta, isolando a bola, mas estava muito na cara que o Botafogo era melhor. O Rossi pegou algumas, mas tiveram algumas também que o torcedor ficou na bronca, né, do lado. Enfim, mas é isso, foi bombardeado o jogo inteiro, né? O Luiz Henrique tentando, o Tiquinho Soares entrou na partida também. E aí é o seguinte, não dá pra bobear com o Botafogo, Donk. Não dá pra bobear e, de fato, o Rossi deu a oscilada. A sorte do Rossi é que no lance que ele mais falhou ali, acabou sendo anulado. Então foi uma partida bem de altos e baixos, mas no geral ele evitou o que seria pior, porque o segundo tempo foi todo do Botafogo, um volume muito grande. Também temos que falar da responsabilidade do Tite, que ele faz uma mudança tática no segundo tempo, que acho que acabou comprometendo o Flamengo. O Matheus tinha tentado primeiro naquela jogada e depois consegue fazer o gol. E mais um daqui a pouco. Aí tem uma saída errada ali do Botafogo, né? O Flamengo até assusta, mas a gente vai ver o quarto gol já do Botafogo, Marra. Barbosa salvando, né? Bola em cima da linha, com o Everton batendo, mordendo ali o Alan. Mas daqui a pouco vai ter isso aí, ó. Outro gol do Botafogo, alta velocidade. Parece que tá jogando na descida. É verdade. Em cima, então, do Davi Luiz, o chute cruzado, a finalização, a rede estufada e o Botafogo fez 4-1. Vamos ouvir, então, personagens do Clássico no Rio. Futebol a gente tem que saber olhar para o outro lado e reconhecer. Mesmo tendo toda a dor da derrota, que ela é muito difícil, o Flamengo não pode perder com 4-1. Ele não pode tomar 4 gols. O conjunto todo nosso, ele não teve, e principalmente quando foi no segundo tempo, ele foi se desmanchando em termos físicos.
Ele foi caindo, 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 e a gente olhava e percebia isso. Sabe o que o Nico perguntou para mim? Falou para mim, desculpa, professor, eu não tinha. Eu digo, não tem que pedir desculpa, cara. Não tem que pedir desculpa, se tu não tem condição, não vai. Eu entendo o torcedor, porque ele está chateado tanto quanto eu, mas calma, cara. Discernimento para que a gente tenha, para que tenha compreensão. Senão ela fica assim, ó, ganhou, ó, que beleza. E futebol não é assim. E há, sim, a relação de saúde. O torcedor ficou paralisado. É que é isso, ele ouve, mas ele não reage mais ao discurso do Tite. Tem isso. Vamos então pelos os números de Botafogo 4, Flamengo 1, por tempos. No primeiro tempo, aí ficou no 1-1, com o Botafogo com mais posse de bola, o Flamengo até com uma finalização a mais e grandes chances. Só que aí no segundo tempo, o Botafogo foi pra cima. Fez mais 3 gols, manteve então um número maior de posse de bola, finalizações, olha isso. Nossa, 15. E grandes chances, 8-1. Nossa, é muita coisa, hein? Isso já seria um valor alto para 90 minutos, só para 45 mais ainda. Roberta Barroso, conta pra gente como é que amanheceu, então, o Rio de Janeiro. Claro, eu imagino que desse lado aí da cidade, muitas camisas, festa, e do outro lado também, acho que algumas reclamações, hein, Roberta? Verdade, tudo bem? Bruno, Mari, Dom, Kimarra, muito bom dia para vocês, para o fã de esporte. Desse lado aqui, alegria total, né? O Botafogo conseguindo essa vitória por 4-1, goleada, venceu com autoridade esse time do Flamengo, e a gente do outro lado vê ainda os rubro-negros impactados com essa derrota tão forte que o Flamengo sofreu. O time de Tite ainda não tinha sido goleado, né? Não tinha sofrido uma derrota com tantos gols, foi a primeira, inclusive, esse ano. O máximo que o Flamengo tinha levado de gols de times adversários tinham sido 2 gols, e dessa vez 4, para deixar aquela situação complicada às vésperas de um jogo importante pela Conmebol Libertadores na próxima quinta-feira contra o Bolívar. Mas o Flamengo fez o resultado lá no jogo de ida, então isso que traz um pouco de tranquilidade. Mas o torcedor está muito chateado, o torcedor rubro-negro, com essa derrota, porque o Botafogo ditou o ritmo da partida, fez toda a diferença ali. O técnico Arthur Jorge levou força máxima, até falou sobre isso na entrevista coletiva. Vocês falam que é força máxima, e de fato foi força máxima, porque foi a mesma equipe que entrou em campo contra o Palmeiras no jogo da semana passada. O Botafogo chega com ainda mais confiança para essa partida de volta em São Paulo. O Matheus Martins fez os 2 gols do Botafogo ali na partida, ele que entrou no segundo tempo. Mateu Ponte abriu o placar ainda na primeira etapa, o Igor Jesus fez o segundo, e aí teve também um jogo com aquelas provocações, porque quando o Bruno Henrique empatou no primeiro tempo, foi para a torcida rubro-negra e fez lá aquela provocação do chororô. E aí o Matheus Martins, quando marca, ele dá aquela resposta também, aquela provocação, fez o cheirinho. E aí, no final do jogo, Marlon Freitas foi cobrar o Bruno Henrique, o próprio goleiro, Gatito, também foi falar com o Bruno Henrique sobre essa provocação. E nas redes sociais, já os torcedores botafoguenses comentando: teve chororô, mas você deve estar triste mesmo, né, Bruno Henrique? Porque o Flamengo perdeu por 4-1. Além de ter vencido essa partida com tantos gols, o Botafogo voltou a pegar a liderança do Campeonato Brasileiro, porque tinha sido ultrapassado pelo Fortaleza na rodada, e é a primeira vez na história dos pontos corridos que o Botafogo vence o Flamengo no primeiro, no segundo turno. Então fica aquela sensação de que o Botafogo está pronto para esse jogo de volta pela Libertadores contra o Palmeiras. Bruno, Mário, eu volto com vocês. Eu tô enfatizando isso para não parecer que é só crítica ao Flamengo. Não, tem mérito, e acho que é mais mérito do Botafogo do que demérito do Flamengo. Mas a partir do momento que o Tite coloca o Léo Ortiz na zaga, fazendo a linha de 3, e o Léo Ortiz vinha, para mim, o melhor jogador do Flamengo na partida. Espetáculo. O que ele tem jogado, o Léo Ortiz, num cenário como volante, acho que isso acabou enfraquecendo. Tem a saída do Gerson, mas eu não entro nesse mérito, porque para mim essas substituições, saída de Gerson, é coisa que já estava programada antes da partida. Isso é planilha e tem que ser respeitado. Não é a opção do
do Tite tirar um jogador do nível do Gerson num jogo como esse, porque está falando de um desgaste de sequência da temporada e a gente viu como o Flamengo tem sofrido com lesões. Mas não tira a responsabilidade do Tite quando faz essa linha de 3 zagueiros, e acho que isso acabou tirando muito o Léo Ortiz do jogo, deu muito mais espaço para o Botafogo. E outro aspecto, para mim, que foi determinante, o quanto que o Flamengo se defendeu mal pelos lados. O Botafogo atacava com uma liberdade, os gols do Matheus Martins acho que são uma resposta disso. Então você tem dois aspectos, a intensidade que o Botafogo consegue manter e as escolhas do Flamengo que acabaram comprometendo. Ô Beta, e é curioso, né? Porque quando o Marra ali também falou sobre a maturidade do Botafogo, quando a gente lembra, inevitavelmente, da temporada passada, foi num jogo contra o Flamengo que a coisa começa a meio desandar pro Botafogo. Verdade. O Bruno Henrique mesmo provocando e tal. E quando aí ele tem faz a o gol... entrevista do Bruno Lage. Bruno Lage. que ele falou assim, eu vou embora. Ninguém o cargo à entendeu, né? disposição. Lembra que ninguém entendeu? Ele colocou o cargo à disposição com 10 jogos, sei lá, 8 jogos que ele tinha no Botafogo. drama... E a gente fala sobre você ter que exorcizar alguns fantasmas. Eu acho que ontem a sensação do Botafogo era de assim, pronto, o Flamengo também foi mais um que a gente passou nessa temporada, mesmo com uma vantagem muito menor em pontuação no Campeonato Brasileiro, né? Verdade, Mari. Já tinha feito isso com o Palmeiras, que estava engasgado por conta daquela virada sofrida lá no Newton Santos ano passado. E agora faz com o Flamengo, dá uma boa resposta e traz muita confiança para esse time, né? Porque ontem, ano passado, foi toda aquela derrocada, perdeu o título do Campeonato Brasileiro. E ontem, de fato, mostra muito a força desse Botafogo. E vocês falavam ali também sobre o segundo tempo, do Botafogo estar mais inteiro. E vale a gente trazer aqui também que muitos jogadores chegaram, né, no meio dessa janela, o próprio Thiago Almada, o Alan, o Matheus Martins e também o Carlos Alberto, que retornou. E na segunda etapa, o Arthur Jorge coloca justamente essas peças, o Carlos Alberto, o Matheus Martins e o Alan. O Thiago Almada sai, né, mas já tinha até perdido um pênalti na partida, mas nem por isso foi criticado pelo técnico Arthur Jorge. Ele até fala da participação dele no jogo e que falhas acontecem, mas isso mostra que o Botafogo tem peças ali de reposição e que pode trazer toda essa força necessária no meio desse calendário insano. E do outro lado, um Flamengo que se mostrou completamente cansado, né, na partida. O próprio técnico Tite, depois na entrevista coletiva, fala: o Botafogo teve um dia a mais de preparação, claro, mas ele reconheceu também a superioridade do Botafogo, mas se falou sobre esse cansaço do Flamengo, que tem muitas peças ali no departamento médico e ganhou mais uma peça ali para esse DM, que foi o Arrascaeta. Ele, inclusive, será reavaliado agora na parte da manhã. Mas, Mari, de fato, exorciza esses fantasmas da temporada passada. O Botafogo quer muito a conquista do Campeonato Brasileiro, por isso até o Arthur Jorge levou força máxima, dando a importância, de fato, para essa partida. Já o Flamengo teve que fazer aí esse quebra-cabeça para esse jogo. Bom, quem também segue trabalhando bastante é a Roberta Barroso, com essas atualizações envolvendo o Clássico no Rio. E o Botafogo, claro, não é, Roberta? Que joga aí no meio de semana também a sua decisão na Libertadores. Ela prometeu e está de volta. Oi, Bruno, Mari, Marra, Dom, que a gente segue aqui no CT do Botafogo, o time treinando agora na parte da manhã, depois dessa goleada que aplicou em cima do Flamengo por 4-1 ontem no Newton Santos. Aliás, o Botafogo não vencia o Flamengo no estádio desde 2018. Além de ter conseguido esse resultado, esse placar elástico, pegou de volta a liderança do Campeonato Brasileiro porque tinha sido ultrapassado pelo Fortaleza. O Botafogo ditou o ritmo dessa partida, principalmente no segundo tempo. Teve várias oportunidades, poderia ter vencido o Flamengo até por mais gols. O próprio técnico Arthur Jorge fala sobre isso, que poderia ter sido mais. A torcida também botafoguense falando que esse resultado poderia ter sido um resultado até histórico, mas o Botafogo consegue uma vitória importante, que traz um combustível na hora certa, porque quarta-feira tem o jogo de volta contra o Palmeiras pela Conmebol Libertadores. O Botafogo venceu na partida de ida, já o Flamengo venceu o Bolívar na ida no Maracanã, mas chega para esse jogo também
contra o adversário fora de casa na quinta-feira, precisando quebrar a cabeça, porque o Tite ainda perdeu o Arrascaeta nessa partida contra o Botafogo. Com menos de 5 minutos de jogo, ele sai de campo, sentiu a coxa e sai de campo chorando. Ou seja, mais uma preocupação para esse Flamengo, que já tem Pedro, Gabigol também no departamento médico, e justamente nesse momento importante. O Botafogo dominou o rubro-negro, Igor Jesus marcou o segundo gol, Matheus Ponte fez o primeiro e Matheus Martins fechou então a goleada, marcou 2, um jogo que teve provocação, mas então vocês acompanham agora toda a história dessa partida. Um clássico entre os jogos das oitavas de final da Libertadores. Um clássico que valia muito para Botafogo e Flamengo. O time de Arthur Jorge tinha sido ultrapassado pelo Fortaleza na rodada e queria retomar a ponta. O de Tite buscava retornar à segunda colocação. Quem logo ficou perto do objetivo foi o Botafogo. Marlon Freitas levantou na área, a zaga do Flamengo bobeou, Matheus Ponte de cabeça. Além do gol sofrido, o Flamengo teve mais um problema com menos de 5 minutos de jogo. Arrascaeta sentiu dores na coxa e pediu para sair. O Flamengo reagiu com esse passe na medida de Léo Ortiz para Bruno Henrique. Dos pés dele, nesse chute de cobertura, nasceu o empate e renasceu aquela provocação do chororô. O segundo tempo foi do Botafogo, que voltou a 1000 por hora. Almada recebeu, chutou na sobra. Igor Jesus fez o segundo do time da casa. Pressão total do Botafogo. Nessa jogada de Luiz Henrique, o juiz marcou falta de Ayrton Lucas. Depois da análise do VAR, virou pênalti. Almada cobrou mal, Rossi defendeu. Luiz Henrique, sim, ele de novo fez isso aí. Tiquinho desperdiçou. E não foi só ele. O Botafogo perdeu grandes oportunidades. Mas a insistência do Botafogo funcionou. Ninguém acompanhou Matheus Martins. 3-1. E foi o dono do jogo, o dono da casa, o Botafogo, que fechou o placar com Matheus Martins. Virou goleada. Muito feliz, né, pelos 2 gols. De ter esse começo aqui no Botafogo. Muito feliz, né, pelos 2 gols. De ter esse começo aqui no Botafogo. Creio que o grupo está muito unido. A gente, se continuar assim, com os pés no chão, com muita humildade, vão conseguir grandes coisas esse ano. 4-1, placar final. Parabenizar o Botafogo pelo grande jogo que fez. Ele manteve um nível de atuação, primeiro e segundo tempo, muito regular. E no futebol a gente tem que saber olhar para o outro lado e reconhecer. O Flamengo não pode perder com 4-1. Ele não pode tomar 4 gols. Diferença de gols nas 8 derrotas do Flamengo em 2024. Olha só. Por 1 gol de diferença. 6. Então tá lá. É difícil ganhar do Flamengo. Por 2 gols de diferença. Já é muito difícil. 1 só. Com 3 gols de diferença. 1. O Botafogo foi o único time que venceu por 2 ou mais gols de diferença nessas 8 derrotas do Flamengo em 2024. Ontem, em casa, assistindo ao jogo, quando fez o 4-1, o primeiro pensamento meu, vou até jogar pro Rafa isso. Rafa Marques está com a gente. Eu falei, Rafa, cara, qual foi a última vez que o Tite tomou 4 gols? Porque eu não conseguia, não vinha na minha cabeça. E aí eu fui lá dar uma olhada, depois falei com o pessoal aqui do Data. A gente foi descendo ali nos sites e vai 2024, 2023, 2022, 2021, 2015. Cheguei em 2013. O Corinthians perdeu para a Portuguesa por 4-0, com o Gilberto sendo muito importante. Foi a última vez, Rafa.
São 11 anos que o Tite não toma de 4, né? Dirigindo clubes brasileiros. E pela seleção isso também não aconteceu. De fato, foi muito impactante o que aconteceu para o Flamengo ontem no Nilton Santos. E até, inclusive, Mari, Bruno, Donk e Marra, eu fiz questão de comparecer na sala de coletivas depois do jogo, até para poder observar o semblante do Tite. E quando ele começa a coletiva falando, o Flamengo não pode perder de 4-1, não pode tomar 4 gols, a sensação que eu tenho que ele falou quase que na terceira pessoa, como se ele não fosse o responsável por isso, mas não numa intenção de se esquivar da responsabilidade, mas de tão incrédulo que ele estava com o descontrole do jogo, né? Em algum momento da partida ontem, o Flamengo teve 3 zagueiros, teve 3 volantes e ainda assim tomou 4 gols, né? Do amasso que o Botafogo deu no segundo tempo. Isso realmente é muito impactante, mas o impacto dessa goleada acaba, por vezes, levando a análise muito mais para o que aconteceu com o Flamengo e menos com o que aconteceu com o Botafogo, né? Que é um time que não deixa de acreditar no seu jogo. Desde ontem tenho percebido muitas análises nesse sentido. O Botafogo faz 1-0, controla o jogo, podia ter ampliado o marcador, toma o gol de empate, sente. Quando vem para o segundo tempo, poderia o Arthur Jorge ter feito alguma rotação, colocado algum outro jogador para mudar a dinâmica de jogo do time, por exemplo, o Tiquinho Soares, que entrou mais adiante, podia ter entrado no intervalo para fazer dupla com o Igor Jesus. Não, ele voltou com o mesmo time, confiando que o ajuste na conversa, na movimentação das peças, seria suficiente para que o Botafogo recuperasse a primazia do placar. E assim aconteceu com 8 minutos, o 2-1. A vertente do trabalho do Arthur Jorge, ela é tão forte no sentido prático, operacional do time, como no sentido mental, que é inevitável comparar e concluir que o Botafogo desse ano é muito mais pronto que o do ano passado. Agora é o seguinte, na primeira parte, Marra e Donk, vocês analisaram muito essa parte tática, né, do que aconteceu ontem lá no Nilton Santos. Mas me parece, ou está muito claro, que a maior virtude do Botafogo é o grande problema do Flamengo, que é a questão física. Tanto que o Botafogo que entrou em campo ontem pode entrar em campo quarta. O Flamengo que entrou em campo ontem não vai entrar em campo quinta. O Tite foi questionado ontem na altitude, sobre que é pior. Isso, onde você vai precisar do físico, né? O Tite foi questionado ontem sobre isso na entrevista, ele e o Matheus. Eles não gostaram da pergunta e vamos ver a resposta. Eu vou responder para ti, porque se tu colocar todo o Flamengo, toda a torcida do Flamengo, daqui a pouco tu está sendo um porta-voz de tudo, e aí me parece que é um pouco demais. Os aspectos físicos, eles são levados em consideração, sim, mas é o conjunto todo. Inclusive o tático, tem que mudar e estruturar a equipe, sim, ele é de um conjunto da obra. A gente fala da sequência do calendário, quando a gente fala que a gente tem que cuidar da saúde dos atletas, aí está mostrando por quê. Não é só o jogo e a sequência que o Botafogo, aí depois tu tem que analisar as trocas e o que o Botafogo fez em cada jogo. Ele não perdeu para o Juventude? É muito fácil tu chegar no pontual agora, falar o Botafogo correu mais que o Flamengo hoje, o Flamengo tem dificuldade, mas então olha o inteiro também, olha o todo, Fortaleza hoje... Só ouve agora, tu fizeste uma pergunta, seja educado e entenda o outro lado da contra-argumentação e democraticamente o torcedor veja. Sabe o que o Nico perguntou para mim, falou para mim? Desculpa, professor, eu não tinha. Eu digo, não tem que pedir desculpa, cara. Não tem que pedir desculpa, se tu não tem condição, não vai. Eu entendo o torcedor, porque ele está chateado tanto quanto eu. Mas calma, cara. Discernimento para que a gente tenha. Para que tenha compreensão. Senão ela fica assim, ó, ganhou, ó, que beleza. E futebol não é assim. E há, sim, a relação de saúde. É um contexto inteiro, eu só acho injusto vocês compararem um exemplo por causa de uma circunstância de um jogo com o calendário inteiro. Não é a gente que está falando, vários treinadores estão falando. Eu acho que eles não entenderam direito a pergunta. Eu acho que eles falaram e para mim, eu não tenho a resposta. Por que Ninguém tem. Está bem fisicamente e o outro não? Alguém sabe responder? E para mim a resposta é tipo assim, não é que necessariamente a gente está falando desse jogo. Literalmente a pergunta é sobre a sequência do Flamengo que vem perdendo jogadores. O Pedro não está jogando porque ele se machucou. Não é sobre a vitória do Botafogo e a derrota do Flamengo. É sobre um contexto do Flamengo. E outros tantos se machucam. Depende muito da lesão também, né, gente? Claro que é muscular, porque, assim, de a gente tem que dirimir bem essa questão, porque fica parecendo que o DM está cheio porque está e é normal. Não. O Flamengo tem uma questão específica, que é o Cebolinha, que pela primeira vez, na sua 6ª lesão no ano, teve uma lesão na perna esquerda, e é tendão. Os outros nomes, todos versam sobre musculatura. Pedro
Gabigol e ontem o Arrascaeta. Então são questões que estão diretamente, além do Vinha, associadas a, sim, parte física. Você pode debater, e para isso seria importante ter todos os elementos que a Comissão Técnica do Flamengo tem, de maneira mais detalhada, específica, compartilhada com a torcida e com a opinião pública. Porque eu acho que isso ajudaria a todo mundo que trabalha no futebol, que participa do ecossistema, a entender melhor o que é a ciência do jogo. Se você tem lá marcadores que respaldam uma decisão de preservação, é legítimo que você preserve o atleta. Mas se ainda assim, ou por vezes, num limite, você coloca o atleta e ele se machuca porque tem um desgaste, porque tem um esgotamento, isso poderia ser preservado, e aí o Flamengo poderia estar cometendo alguma falha interna, é uma condicionante, eu não estou afirmando porque eu não tenho esses elementos para afirmar, mas pode haver alguma falha sim, ou pode ser obra do acaso. Jogadores se machucam, esse é um contexto, é um conceito meio que amplo, mas em nenhum dos casos os dados, as informações são suficientemente explícitas para todo mundo. E aí abre a brecha para o questionamento, esse que é o ponto. Não, mas é um fato que um time está bem fisicamente e o outro não está. Exato. Claro, você tem que perguntar, ué. Sim, isso é contestável. E passa por muitos aspectos, eu acho. Assim, não é uma resposta simples. O Rafael até falava dessa situação, que é difícil a gente ter uma resposta que você não tem a questão de informação. E eu acredito muito nessa preocupação do Tite, porque vamos lembrar o Flamengo e Palmeiras do primeiro turno. Aquele jogo foi muito criticado, foi muito ruim tecnicamente. E já se discutiu o Tite, poxa, mas ele tá poupando o jogador no começo do Campeonato Brasileiro. A comissão técnica do Flamengo ignora isso, pelo contrário, acho que é a que mais se preocupa com isso, e as demonstrações da temporada inteira demonstram isso. Mas, de fato, tá acontecendo com várias lesões, acho que isso influencia demais. A gente pode falar, o elenco do Flamengo, tecnicamente, é o melhor para mim que tem, mas assim, o quanto que fisicamente não estava pronto para encarar toda essa sequência, até porque você tinha que pensar no contexto, quando você contrata alguns jogadores, você já tinha que saber que ia acontecer a Copa América e que eles seriam convocados. Por mais que você discorde, e que é de fato um absurdo ter acontecido o que aconteceu, mas você também tinha que ter isso em vista. Talvez você poderia ter pensado numa profundidade um pouco maior. Esse é um outro ponto que poderia entrar em questão. E também a questão não é de hoje que a gente está falando de uma queda física, e não é só da passagem do Tite. Sim. Então é um problema crônico no Flamengo, a questão de você conseguir manter a intensidade. Porque se ele consegue manter a intensidade, tecnicamente, ele está acima de qualquer time para mim ainda. Eu tô quase dando razão pro Donan, naquele dia que ele falou aqui no Sport Center sobre a questão de elenco. Se você dar razão pro Donan, pensa duas vezes, mas pode falar. Então, mas eu falei quase. Porque, assim, querendo ou não, também eu entendo ali quando o Matheus e o Tite falam sobre quem entrou no Botafogo, a força que o Botafogo tem. O Botafogo tem um ótimo elenco. Mas o Botafogo é Nós temos outras equipes também que passam por problemas físicos, mas o do Flamengo parece muito recorrente há muito tempo. Né? Parece uma discussão que a gente... Eu lembro direitinho, parado ali no touch, uma entrevista coletiva do Renato, falando sobre a final da Libertadores, ou chegando perto da Libertadores, e ele falando sobre não conseguir escalar os jogadores, senão ia estourar. E ele brigando com o jornalista, falando assim, você quer que eu coloque? E se o Bruno Henrique machucar, a responsabilidade vai ser minha? Vai ser sua? Então isso a gente está falando de o quê? 3 anos? 4 anos? É muita coisa. É muita coisa. Então, eu entendo também quando o Matheus e o Tite falam sobre o conhecimento que a gente tem agora e a gente ainda não viu o futuro. Pode ser que daqui a algumas rodadas, vários jogadores de outros times, e aí vale destacar também, né? O Fortaleza também perdeu o Lucero e continua ganhando de todo mundo, né? Dentro ou fora de casa. O Botafogo perdeu o melhor jogador, o Júnior Santos. O Hulk está fora, né? Para jogos importantes de Libertadores. Não só ele, né? Acontece, né? Não é, Sim, claro. Não é uma epidemia, acontece porque faz parte da todo mundo profissão. diante do calendário que a gente tem. E pode acontecer também. O Botafogo perdeu o Júnior Santos, como a gente já destacou, pode acontecer de novo. Mas uma coisa é atemporal para mim. Quando o Flamengo mostra para o mercado, em outubro, novembro do ano passado, que ele ia contratar o Tite, um técnico de 2 Copas do Mundo, um técnico de campeonatos brasileiros, um técnico de Libertadores, de campeonato mundial, tal, ele dá uma cartada no mercado para não ficar no vulnerável, no imponderável em algum momento. É uma cartada para, eu vou disputar todos os títulos e posso não ganhar, mas eu vou em todas. No momento, com influência de calendário, de Copa América, eu não esperava estar aqui agora, em agosto, tentando explicar uma derrota por 4 gols
de 4 com 3 gols de diferença. Sim. De 2 times que estarão disputando o título até o final do ano. Eu não esperava, porque a cartada do Flamengo é uma cartada para não passar por isso. A última vez que o Tite tomou 4 gols, vocês falaram, foi em 2013. Então, assim, eu fico assustado. Eu acho que assim, me parece o seguinte, uma diferença no perfil das contratações. Porque a comissão técnica do Flamengo não ignora a condição física, mas quem contrata ignora. O Botafogo está muito claro que ele contrata jogadores fortes. Né? Como o Palmeiras fez isso e teve sucesso fazendo isso nos últimos anos, o Flamengo ele vai mais na coisa do talento, da badalação e acaba ignorando essa questão do quanto o jogador suporta. O próprio Alan vinha lesionado. O Alan vinha lesionado. Ele chegou machucado. O De La Cruz é um cara que tem histórico de lesão. Agora o nome da vez é o Michael. O Michael não é um cara que é forte fisicamente, como, por exemplo, é o Luiz Henrique, né? Então, eu acho que essa atenção o Flamengo ainda não tem como o Botafogo tem. Ô, Rafa, a gente precisa encerrar aqui, mas obrigada pela sua participação, tá? Valeu, até a próxima. É isso aí, pessoal. Esse foi o corte do Sport Center de mais cedo. E vamos lá, né? Que comentário, no mínimo, idiota, né, cara? Ó, a diretoria do Flamengo não é boa. Pode ter contratado mal, pode ter uma série de problemas. Agora, o cara dizer que tem que contratar jogador forte porque o talento... isso é um desserviço ao futebol, né, meu filho? Isso é impressionante. Fiquei estarrecido com esse comentário no final. E o Flamengo, se não fosse as lesões, ou se fosse a lesão de um ou outro, o Flamengo não estaria na situação que está. A única coisa que eu concordo com o que ele falou foi: De La Cruz é um jogador com histórico de lesão. Ponto. Agora o resto... Azar do Pedro, Cebolinha, o próprio Bruno Henrique ficou um tempo fora, voltou bem ontem, mas ficou um tempo fora. O Gabigol não conta porque é um zero à esquerda mesmo, ele jogando ou não jogando não faria diferença. O Arrascaeta, ele vem mal fisicamente há 2 ou 3 anos já, não é de 2024 essa história. Então, beleza, o Flamengo tem muitos problemas físicos? Concordo. Agora, o cara dizer que o clube se estruturou melhor porque contratou jogadores fortes, tá de sacanagem, né, maluco? Que visão de futebol que esse cara tem, meu Deus do céu. Por isso que o futebol é essa porcaria que a gente vê hoje. E não estamos falando de jogadores ruins, não, hein? Luiz Henrique, né, que ele deu exemplo aí. Mas dizer isso, não vou contratar o Michel porque o Michel é magro. Eu não contratei o Michel porque eu acho o Michel ruim. Ruim, não. Mas não vale o dinheiro todo quando vai pagar ele ou pretende pagar. Por isso eu não contrato o Michael, eu não contrataria o Michael. Não por ele ser magro, fraco, meu Deus do céu. Pessoal, isso foi o corte de há pouco, né? O programa foi mais cedo, mas estou lançando agora aqui por questões apenas, né? Trabalhei o dia inteiro, só tive tempo agora. Quem gostou do vídeo, compartilhe com os amigos, curta e, lógico, né? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também marcar o sininho para sempre que sair vídeo você ser notificado. Estou preparando um videozinho aqui, daqui a pouco vai sair outro vídeo, tá? Sobre o finalzinho da tarde na ESPN, aquele FC 360, com a Dani, com o Pascoal. Daqui a pouco tem mais vídeo no ar, tá? E amanhã a gente vê as novidades do Flamengo para tentar trazer aqui para vocês. Muito obrigado a todos, valeu, Nação Rubro-Negra, até a próxima. Fui, galera!